Bom dia, pessoal. Tempos difíceis, vamos vivendo. O SUS sofrendo vários ataques, começando pelo congelamento das verbas, o corte de vários programas e políticas fundamentais, e agora essa tentativa de revogar a Política Nacional de Atenção Básica anterior e publicar uma nova política que não agrega nenhum aspecto positivo. Aliás, revoga questões fundamentais, apesar de disfarçada numa linguagem que aparentemente reafirma os princípios pelos quais vimos todos nós lutando esses anos todos. O que é que essa nova proposta de PNAB traz de ameaças concretas? Em primeiro lugar, e o mais óbvio, ela admite o financiamento equiparado, né, de diferentes modalidades de oferta da atenção básica, sendo que as exigências para que alguma coisa seja considerada atenção básica estão muito pouco claras. E aí abre mão da estratégia de saúde da família como uma estratégia preferencial de organização da atenção básica. Nossa implementação da estratégia de saúde da família já vem sofrendo grandes problemas. Pelo eterno e constante limite ao financiamento do SUS, as nossas equipes de estratégia de saúde da família já tinham que cuidar de mais gente do que é possível. O limite de 3.000 pessoas por equipe que estava vigindo era um avanço em relação ao padrão anterior, mas ainda implicava uma sobrecarga importante, ainda mais considerando que as equipes de saúde da família estão claramente concentradas nas áreas de maior vulnerabilidade social, em que a complexidade dos problemas com que a população se enfrenta e com que a equipe se enfrenta são muito significativos. Então, o meu sonho de consumo era que a equipe pudesse cuidar de menos gente. Ao contrário, a portaria que flexibiliza o que se considera atenção básica diz que uma equipe pode chegar a cuidar de 4.000 pessoas. Então, piora a sobrecarga, descaracteriza as modalidades possíveis de serem consideradas atenção básica e segue nessa missão, tornando facultativa a presença do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde foi imaginado cumprindo um papel estratégico muito importante e, de fato, nos anos iniciais da estratégia de saúde da família, cumpriu. Os agentes comunitários são os trabalhadores da equipe de saúde da família com maior conhecimento local da realidade, com maior conhecimento das conexões e dificuldades e potencialidades do território. Ele é fundamental na construção do vínculo e na percepção de problemas importantes que existem na comunidade. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu o papel dos agentes comunitários ser um tanto esvaziado, porque em muitas situações a gente via as equipes com uma baixa receptividade em relação à identificação de problemas que os agentes comunitários faziam no território, o que produziu em muitas situações um sofrimento importante dos agentes comunitários, porque cientes de uma série de problemas muito graves, se viam muito solitários na tentativa de produzir qualquer enfrentamento. E muitas equipes estavam mais interessadas em usar os agentes comunitários para levar notícias, missões, informações para o território do que para receber as importantes contribuições que eles podiam dar a respeito do conhecimento do território.
Esvaziando aos poucos o papel do agente comunitário de saúde da sua importância fundamental, é possível, no limite, imaginar que uma equipe possa funcionar sem ele, principalmente se a equipe pretender ser uma equipe com uma conexão mínima com o território que oferta serviços de modo padronizado, sem levar em consideração a realidade do território. Como que a nova PNAB, torna facultativa a presença do agente? Ela simplesmente deixa indeterminado o número de equipes ou o número de agentes comunitários por equipe. Antigamente, esse número estava um agente para cada 750 habitantes. Então, se são 5 mil, é só fazer a conta, é fácil de calcular que precisaríamos ter pelo menos 5 agentes em cada equipe de saúde da família. Ao deixar indeterminado, deixa, enfim, vamos dizer assim, a definição local dos gestores, que na conjuntura atual, altamente pressionados pela falta de recursos, e essa situação só vai piorar, tendem a ir se livrando de gastos, entre aspas, considerados supérfluos. O agente comunitário de saúde é o único trabalhador das equipes de saúde da família que não tem claramente uma formação profissional específica para a saúde. Deveria ter, mas não tem na maioria dos casos. Como se for esvaziando o papel do agente comunitário, fica fácil imaginar a sua substituição por eu diria com certeza, uma conexão muito mais frágil, apesar do preço, de uma conexão muito mais frágil com o território. Quem é que teria a capacidade de acompanhar casa a casa, conhecendo as realidades das famílias de modo significativo, sem ser com a participação e a colaboração fundamental dos agentes comunitários de saúde? As equipes mais sobrecarregadas terão muito mais dificuldade de caminhar pelo território, conhecer suas realidades e produzir as conexões que são necessárias para cuidar das pessoas que vivem ali. A próxima medida dramática que essa nova PNAB propõe é uma divisão do trabalho das equipes de saúde, das equipes de atenção básica, em 2 tipos. Na primeira versão eles tinham chamado de carteira, agora eles querem criar relações de ações estratégicas e relações de ações essenciais em saúde da família. É muito obscuro, porque primeiro não dá para entender como é possível dividir as ações de uma equipe de saúde da família em qualquer... É uma infinidade de ações que são necessárias para se conectar no território e produzir de modo compartilhado com a população o cuidado que ela precisa. 2 suspeitas nos surgem a partir dessa definição muito obscura dessas supostas relações. Uma seria que as relações essenciais, que eles dizem que têm que ser cumpridas por todas as equipes, na verdade sejam um nome disfarçado de reduzir ainda mais a oferta dos serviços das equipes de saúde da família a uma cesta básica. Então seria um modo disfarçado de introduzir no Brasil uma cesta básica de serviços de saúde, ou seja, um cardápio mínimo de coisas que as equipes chamadas de atenção básica com formatos variados teriam que cumprir. E as tais ações estratégicas seriam um plus que poderia ser ou não cumprido pelas equipes a partir das possibilidades e do contexto local, segundo o que está escrito na PNAB. Bom, se for cesta básica é problema, porque então se generaliza a cesta básica e esse plus, esse a mais que as ações estratégicas representariam, numa situação de desfinanciamento, certamente levariam rapidamente, que seriam abandonados rapidamente, né? Rapidamente a gente ficaria reduzido a uma cesta mais básica ainda do que a que as equipes oferecem já, porque hoje em dia as equipes estão muito focalizadas nas ações programáticas essenciais
em torno das quais elas são cobradas, em torno das quais são estabelecidas metas e que não são suficientes para cuidar das necessidades de saúde da população nos diferentes territórios. Uma outra suspeita que pode estar por trás dessa divisão das ações da atenção básica em dois tipos seria que umas seriam obrigação da equipe e outras poderiam ser oferecidas ou vendidas ou compradas de outros tipos de prestadores, abrindo uma possibilidade de o setor privado da saúde disputar o escasso e precioso fundo público destinado à atenção básica no nosso país. Aparentemente, a política também amplia a possibilidade das equipes que atualmente são chamadas de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, serem, na verdade, núcleo de apoio, outro nome para atenção básica, o que significa que as equipes poderiam dar apoio e suporte não só para as equipes de saúde da família, mas para todas as equipes da atenção básica. Isso é uma ampliação que é necessária, mas sem ampliação do financiamento e sem ampliação do número de equipes disponíveis no território, vai simplesmente resultar numa ampliação da sobrecarga que as equipes de NASF, assim como as equipes de saúde da família, enfrentam já em maior parte do território nacional. Outras coisas, por exemplo, havia uma conexão na política anterior entre as equipes de saúde da família e as academias de saúde, que desaparece, mas eu suspeito que a academia de saúde, assim como farmácia popular, assim como outras coisas, são ofertas que provavelmente desaparecerão do horizonte do SUS, segundo as políticas e as tendências que esse desgoverno vigente propõe. São ameaças importantes para a continuidade e para a expansão da atenção básica no país. Acho que a gente cada vez mais corre o risco de ver comprometida a integralidade da atenção e as possibilidades de responder de maneira satisfatória e oportuna às necessidades de saúde que a população tem. Nos cabe resistir e lutar. A atenção básica está mais próxima da vida de uma parte significativa da população brasileira, a parte mais pobre da população brasileira, porque a atenção básica, na sua conformação atual, está francamente concentrada nas populações mais vulneráveis. Nos cabe resistir bravamente a mais essa tentativa de ferir de morte o direito à saúde, o direito ao cuidado, o direito ao acesso a bens fundamentais que está sendo progressivamente produzido pelas medidas políticas desse governo ilegítimo. Então, disfarçado numa aura de aparente continuidade, porque o discurso todo ao redor das medidas é o mesmo discurso, algumas vezes até um pouquinho mais preciso em relação a algumas questões. Trata-se, na minha opinião, de uma ameaça de morte ao papel que a atenção básica pode e deve cumprir. Na situação atual, a gente necessita ampliação de cobertura, ampliação do apoio e da integração e da articulação da atenção básica com a participação de diferentes profissionais que podem ampliar sua resolutividade e o que a gente vê nessa proposta é exatamente o caminho inverso. É o de reduzir ainda mais a oferta de serviços, sobrecarregar ainda mais as equipes, produzir sua desconexão com o território. Aparentemente, outra vez no discurso, eles articulam, e aí a sensação que dá é de que esvazia o agente comunitário de saúde e reduz. Eles misturam as atribuições dos agentes comunitários de saúde com os agentes de endemia, e aí se teria agentes exclusivamente para agir no território sobre aquelas doenças que tornariam a situação do Brasil calamitosa do ponto de vista até das relações comerciais e da circulação de turistas no país. Então, restringir o cuidado ao que seria o cuidado à saúde coletiva e ao controle das doenças
infecciosas, aquele limite parecido com o que teve no começo do século XX, quando o Brasil começou a cuidar de determinados problemas de saúde, porque isso estava ferindo a sua possibilidade, suas possibilidades comerciais. Então, acho que a tendência é reduzir cada vez mais ao mínimo indispensável para que a circulação de mercadorias e pessoas não seja tão ameaçada pela precarização da saúde da população brasileira, que certamente enfrentaremos se não formos capazes de resistir e lutar. Lutar contra essa PNAB, lutar contra a PEC 95, que foi aprovada, mas não pode vigir. Ela ferirá de morte todos os direitos sociais. Lutar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Quem sabe esse ataque a um bem fundamental que a atenção básica oferece pode ser um motivo de articulação de diferentes movimentos no sentido da gente ampliar a luta necessária para preservar o direito à saúde e outros direitos sociais no país. Obrigada.